Existem muitos sites, fóruns e outras redes sociais onde usuários se organizaram para montar listas de palavras que, por motivos desagradáveis, jamais devem ser pesquisadas na internet. Nesse iceberg, eu vou usar o site Etwiki, focado nas pesquisas dos japoneses. Lá, eles até dividem essas palavras por camadas, da mesma forma que vamos fazer aqui. Então já sabe, quanto mais fundo, mais bizarra a coisa vai ficando. A lista é bem grande, então só vou trazer os tópicos mais interessantes. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Para começar, não vamos ter nada realmente assustador, talvez desconfortável ou até engraçado para alguns. China Purikura. Purikura é basicamente uma cabine de fotos muito popular entre os jovens asiáticos. Dependendo do modelo, você consegue editar as fotos colocando adesivos, maquiagem e outros elementos. No Japão e na China, as meninas costumam usar filtros estilo anime, que aumentam os olhos e as deixam mais fofas. Ou pelo menos deveriam deixar. Se você entrar no Google japonês e pesquisar pela palavra proibida, é isso que aparece. Mas que porra é essa? Essas fotos geraram uma repulsa entre os usuários da Wiki, e muitos as compararam com o Ao Oni, um jogo japonês creepypasta de 2004, onde monstros possuem pupilas vazias e gigantescas. Hospital Isekai. Esse hospital realmente existe e fica localizado em Kuki, na província de Saitama. O hospital foi fundado em 98 para atendimento médico comum, mas quando você pesquisa o nome do lugar no Google japonês, o que chama a atenção é o site antigo do hospital. Uma página muito frenética com fundo preto e cores neon piscando para todo lado. Também era possível ouvir uma música bem irritante no fundo. Obviamente, esse site chamou muita atenção de uma forma negativa, fazendo as pessoas a compararem com o incidente do Pokémon Porygon, um episódio onde luzes piscantes causaram convulsões em quase 700 crianças japonesas. Olhando assim, não deixa dúvidas de que o site foi feito por um amador sem noção de acessibilidade. Devido a reclamações e até processos judiciais de pacientes, o site foi fechado em 2013 depois de 8 anos de existência, até que em 2015 ele ressuscitou, mas dessa vez reformulado e com a aparência comum de qualquer site hospitalar. A fita de Akihabara. Já teve alguma música que você ouviu, mas que nunca conseguiu encontrar o nome? Esse caso aqui é o nível extremo da coisa. Tudo começou por volta de 2004 ou 2005. Um rapaz vai até uma loja em Akihabara e encontra uma fita cassete usada, e ao tocar, sai uma música meio estranha gravada nela. Só conseguimos ouvir apenas uma voz monótona e sem muita emoção, tipo um fantasma sussurrando J-pop dos anos 80. Em fóruns como o 2chan, alguns usuários disseram que até gostaram da música, mas outros juraram que sentiram calafrios. O dono da fita nunca mais apareceu, e o áudio original foi perdido. O que vocês ouviram foi só uma cópia que você pode encontrar no site Nico Nico. Por longos 20 anos, ninguém chegou perto de descobrir qual era o nome ou quem cantava essa música, até que, em abril de 2024, uma página do X feita somente para investigar o caso finalmente desvendou o mistério. A música foi cantada pela Sara Takahashi em 1984. A dificuldade em achar a música original se deve a dois fatores. Primeiro que a fita estava marcada com a palavra egoísta ou egoísmo, sendo que a música original se chama Yumedemo Ikara, algo como mesmo que seja só um sonho. Segundo que, no mesmo ano do lançamento da música, ela mudou seu nome artístico para Minase Sara, tornando as buscas ainda mais difícil. Até o momento que eu tô gravando, a página do X ainda procura o dono da fita, mas até o momento, sem sucesso. The Lost Breakfast. Esse nome se refere a um vídeo do YouTube lançado pelo Key Rice em 2015, e ao assistir até o final, ele consegue causar sensações diferentes para cada tipo de pessoa. O vídeo começa mostrando a rotina de um cidadão comum. Ele acorda, arruma a casa, faz a barba, faz o café da manhã. Uma rotina comum. A animação é um pouco estranha e os efeitos sonoros parecem dar gatilhos em algumas pessoas, mas na metade do vídeo tudo começa a fazer sentido. Ou não.
A rotina do rapaz é interrompida quando uma ave invade sua casa e o ataca. Ele fica em choque, mas parece que a ave não causou grandes danos físicos. O problema mesmo foi o colapso que teve na mente dele. Ele começa a ficar confuso quanto à ordem das atividades matinais. Algumas ele repete, outras ele esquece, e isso faz entrar em desespero. A animação e os sons começam a ficar cada vez mais neuróticos, e o vídeo termina de uma forma vazia e triste. Muitas pessoas disseram que se identificaram de diversas formas, desde pessoas que passaram por transtornos como o toque, crises de pânico e outras que se lembraram de coisas ruins. O vídeo segue disponível até o momento que eu estou gravando e já ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações. Chibi Maruko Yume. Chibi Maruko-chan é um anime fofo dos anos 90 sobre a vida cotidiana de uma pirralha chamada Momoko Sakura, cheio de episódios slice of life no subúrbio japonês. Esse anime, junto com Sazai-san, é um clássico para os japoneses da mesma forma que Chaves e Pica-Pau é para nós brasileiros. Mas aí surge a dúvida, né? Por que não se deve pesquisar isso por lá? Bom, a primeira coisa que aparece é um capítulo do mangá chamado O Sonho de Maruko, um capítulo totalmente diferente da vibe que o mangá realmente tem. Aqui, Maruko sonha com seres mascarados que revelam pensamentos malignos. O traço aterrorizante junto com as frases de julgamento mudaram toda a atmosfera da história contada até então. Depois disso, esse mangá claramente não poderia ser mais considerado para crianças, mas mesmo assim, essa história foi oficialmente serializada como o 98º capítulo. Pois é, a hoje falecida autora, que tem o mesmo nome da protagonista, disse que estava muito cansada quando estava escrevendo. Ela precisava conciliar entre o trabalho e os filhos, e todo esse estresse acabou sendo expressado naquele capítulo. Felizmente, ela percebeu o erro cometido e impediu que essa história fosse incluída no 13º volume do mangá. Segundo a autora, ela esperava que um dia tivesse a oportunidade de fazer esse capítulo da melhor forma, mas, como já sabem, é uma pena que esse dia nunca chegará. Na camada 2, eu já vou entrar em assuntos mais sérios e creepypastas, então se você estiver comendo, é melhor voltar só depois de terminar. Ishikawa PSA 1987. PSA, para quem não sabe, é uma sigla em inglês para Anúncio de Serviço Público. São meios de se comunicar de forma não comercial, com o objetivo de conscientizar, educar e promover ações que beneficiem a sociedade. Em 1987, uma campanha antidrogas ficou marcada na memória de muitos japoneses. A prefeitura de Ishikawa traumatizou gerações de crianças na TV por causa disso. O vídeo roda por 30 segundos cruz, sem música de fundo ou efeitos sonoros. Só um berro de uma mulher em agonia explodindo do nada após o comercial anterior. E depois disso, uma pausa tensa e uma narração fria em japonês. Você deixará de ser um humano? Você deixará de usar metanfetamina? Nessa época, o Japão lidava com uma epidemia de drogas por causa da Yakuza. A PSA usa o choque inicial para gravar na psique infantil, mostrando que as drogas te desumanizam, te tornam um zumbi. Comentários de pessoas que viram isso falam sobre como o anúncio realmente funcionou no sentido de fixar a mensagem na mente delas. Não é à toa que as PSAs japonesas amam fazer campanhas com temas gore. Estação Kisaragi. Uma lenda urbana nascida em 2004 no fórum Chuchen virou um sinônimo de Isekai amaldiçoado. Tudo começa com uma usuária chamada Hasumi, postando desesperada durante uma viagem. Ela pega o trem da estação em Shin Hanamatsu para trabalhar, mas o trem não para em nenhuma estação há mais de 1 hora. Os outros passageiros dormem imóveis. O trem estava sem condutor. Ao ver essa situação, Hasumi posta mais uma mensagem no fórum perguntando: o que eu faço? Após 40 minutos extras, o trem finalmente para numa plataforma vazia. Ela avista uma placa enferrujada que diz Estação Kisaragi. Sem funcionários, sem lojas, só uma névoa densa e sinos tocando ao longe. Hasumi desce do trem e avisa ao fórum: essa estação não existe no mapa. Ela corre para fora da estação, tenta pegar um táxi, mas não acha nenhum. Então ela decide ligar para os pais de uma cabine telefônica. Eles a ouvem e saem para buscá-la. No entanto, os pais logo percebem que Kisaragi não está em lugar nenhum.
A área dá um arrepio na espinha, batidas de tambor crescem devagar e o céu começa a escurecer apesar de ser de manhã. Hasumi volta para os trilhos para seguir a pé, mas um homem de uma perna só surge do nada gritando: "Ei, não ande na via, é perigoso", e depois disso some do nada. Com pavor total, ela corre para um túnel úmido e, sem prestar atenção, machuca a perna em um ferro retorcido e sai do outro lado num vale remoto dos Alpes japoneses. Um cara simpático aparece por ali, oferece carona de volta para a estação e ele sobe no carro em direção à estação Hina, que também não existe. Ele tagarela normal no início, mas acaba virando murmúrios sem sentidos com olhos vidrados. No post final de Hasumi, ela escreve: "A bateria tá quase acabando. As coisas estão ficando estranhas. Vou correr. Esse é o meu último post." Depois disso, Hasumi desapareceu completamente. As histórias da estação Kisaragi originalmente geraram temores de que ninguém pudesse voltar depois que entrasse lá. No entanto, algumas pessoas afirmaram ter conseguido escapar da área por meio de ações como pedir ajuda. Além disso, segundo uma postagem feita em 2018, uma pessoa afirmou ter escapado com a ajuda de um condutor amigável e moradores locais. Alguns também disseram que o foco da lenda urbana era na verdade o romance de viajar para o outro mundo, ou Isekai, em vez do objetivo de incitar ao medo. Em 2022, um filme sobre a lenda urbana foi lançado, tornando-se especialmente popular nas regiões próximas a Hanamatsu. Eu tenho que ir. Fujiko Fujio é uma dupla formada por Hiroshi Fujimoto e Moto Abiko. Eles são nada mais nada menos do que os autores de Doraemon, um dos animes mais conhecidos do Japão. Para esse tópico, eu preciso que você lembre especificamente do Fujimoto. Ele faleceu aos 62 anos e no dia que ele bateu as botas, aconteceu algo muito bizarro na TV japonesa. Usuários de fóruns nativos compartilharam histórias de um episódio perdido de Doraemon. Eu fui atrás para saber o nome do episódio e alguns dizem que se chamam Meia-Noite e outros o chamam de Ikanakia, traduzindo Eu Tenho Que Ir. Esse suposto episódio já começou estranho, pois não começou com a abertura como de costume. Ele já corta direto para o protagonista Nobita, caminhando devagar à noite por uma rua vazia de Tóquio. Essa cena, estranhamente, continuou por 10 minutos inteiros, sem diálogos, só o som ambiente ecoando passos molhados e vento uivante. Passados os 10 minutos, Nobita, de costas, para. Ele vira para a câmera com olhos lacrimejantes, uma voz grave bem diferente da que ele costuma ter, e sussurra para o espectador: "Ikanakia." Depois disso, a tela fica preta abruptamente e os créditos começam a aparecer com a data de 23 de setembro de 1996, a mesma data do falecimento de Hiroshi Fujimoto. O principal mistério discutido foi sobre a voz do protagonista. Aqueles que diziam ter visto o episódio alegaram que a voz do Nobita era a mesma voz do Fujimoto. Era como se ele tivesse feito aquele episódio antes do falecimento para dizer adeus aos fãs quando sua hora chegasse. A TV Asahi, que transmitia o anime na época, nega a existência do episódio, mas é incrível como tantas pessoas de lugares diferentes dizem lembrar de ter assistido isso ao vivo. Alguns sugerem que isso não passa de um efeito Mandela, uma memória coletiva falsa. Já outros dizem que também pode ser uma lembrança errada causada por fitas pirateadas com erros de gravação. Não posso mais ser noiva. Esse é o nome de uma pintura da artista Yuko Tatsuhima, conhecida por suas artes que retratam pessoas marginalizadas, geralmente mulheres, que lutam pelo controle de suas próprias vidas, contra pressões sociais e familiares. A pintura Não Posso Mais Ser Noiva se destacou não só pela arte em si, mas também por uma creepypasta chamada Tomino's Hell. Ela é bastante conhecida, então eu não pretendo contar detalhes aqui, mas se você quiser que eu me aprofunde, eu posso fazer mais um iceberg desses. A arte central mostra uma mulher quase nua de pé com um corpo frágil, exposto com cortes negros e vermelhos. Também pode-se notar sangue pingando da virilha, numa mensagem direta de violência sexual. Traços caóticos distorcem ela inteira, como se o mundo a despedaçasse por dentro. E o pior são os olhos dela, arregalados, afiados, perfurando direto para você, forçando a encarar o trauma cru sem escapatória. E por último, a boca entreaberta num grito mudo de quem sabe que não pode mais
ser noiva, um título brutal que reflete a cultura japonesa, onde a noiva ideal deve ser pura, intocada e obediente. Se violada, ela vira suja para a sociedade. Será que é por isso que eles não querem que você veja? Agora vem a parte que alguns vão achar realmente perturbador, já que eu vou começar a contar casos reais, que vão desde acidentes trágicos até a perda de vidas. Okoshite Okoshite. Deram esse nome a um acidente ao vivo na TV Miyazaki em 2008. Tetsuji Yanagida é um apresentador, reconhecido por entradas malucas e energia alta. Num evento divertido chamado Sumo de Bundas, ele e outros apresentadores pulam de cabeça no lamaçal para animar a galera. Quando chega a vez dele, todos riem e aplaudem, mas ele começa a se comportar de uma forma estranha enquanto está deitado na lama. Quando consegue se virar, ele grita Okoshite Okoshite, pedindo para os colegas que o levantasse. Sua voz fica sem fôlego, suas pernas e braços ficam moles. Seus colegas continuam rindo, mas ele não está nada bem. Yanagida é levado para o hospital. Diagnóstico: fratura cervical, paralisia total inicial dos 4 membros, 10 meses de UTI. Tetsuji Yanagida acorda sem movimento na metade do corpo de baixo. Aos 41 anos, vira um tetraplégico parcial, braços fracos e pernas mortas, cadeira de rodas para sempre. Mesmo assim, o profissional não quebra. Mesmo depois do que aconteceu, ele trata a situação com sua boa energia de sempre. Ele voltou a trabalhar na TV em 2011, dessa vez como narrador, carreira essa que continua seguindo até hoje. A carta de Yoshito Usui. O criador da série Crayon Shin-chan nos deixou aos 51 anos em 11 de setembro de 2009, e a causa da morte? Bom, só vai ouvindo. Um dia, Usui sai para uma trilha rotineira na prefeitura de Guma. Ele costumava fazer isso para fugir da rotina de trabalho cansativa, mas na última vez que ele fez essa trilha, ele nunca mais voltou. Uma semana depois do desaparecimento, o corpo é encontrado na base do Monte Arafune. A câmera dele estava pendurada em seu pescoço e ainda funcionava, e a última foto tirada por Usui era a dele no topo do monte. A paisagem estava nublada, solitária. Parecia um adeus visual. Especulações começaram a bombar nos fóruns japoneses, e nessa história surge uma carta com palavras poéticas e sombrias. Isso deixou os fãs com um misto de tristeza e ódio, pois alguns até acreditaram, mas logo depois disso, o verdadeiro autor da carta se pronunciou, dizendo que aquelas palavras não eram do Usui. A polícia concluiu que o mangaka escorregou numa parte íngreme do monte, e seu funeral contou com milhares de fãs devastados. Yutaka Ozaki Friday. Yutaka Ozaki foi um ídolo japonês dos anos 80, conhecido por hits que misturam baladas românticas com angústias adolescentes. Na noite de 25 de abril de 92, policiais acham o cantor bêbado e pelado num beco escuro. Ele é levado para o hospital, onde foi tratado e liberado. Infelizmente, não acabou por aí. Poucas horas depois de receber alta, Yutaka Ozaki morre em casa de edema pulmonar, um acúmulo de líquido nos pulmões. Aos 26 anos, o jovem deixa a sua esposa Shigemi e o filho Hiroya, de 2 anos. Esse caso foi considerado mal solucionado pelos espectadores, porque mesmo naquela época, era muito raro pessoas tão jovens morrerem nessas condições, o que fez muitos acharem que alguém tinha tirado a vida de Ozaki. 7 anos depois, a revista semanal Friday trouxe de volta o caso do cantor, revelando uma foto que alimentou ainda mais o mistério. A foto mostrava uma pinta no olho direito, um inchaço no olho esquerdo e as costas cheias de cicatrizes. O debate passou a se resumir em quem fez isso com ele. A Yakuza? Algum rival musical? Bom, se isso foi um caso de homicídio, pode ter certeza de que o culpado é alguém muito poderoso para ter escondido tudo por baixo dos panos. Essa é uma história que Junji Nagawa, um talentoso ator e designer industrial, diz ter realmente vivido. Tudo começa numa noite chuvosa, e Nagawa sai de um programa de rádio em Tóquio com o diretor. Eles pegam um táxi na rodovia e Nagawa vê uma silhueta de uma garotinha parada no acostamento.
Ele acha aquilo estranho, mas pensa que é só uma ilusão da sua cabeça. Chegando em casa, ele deita no sofá e acaba dormindo ali mesmo. Já na manhã seguinte, sua esposa o acorda e pergunta: "Cadê a amiguinha que veio contigo?", dizendo que sentiu passos leves perambulando pela casa. Inagawa nega, mas se lembrou na hora do que viu na noite anterior. Dias depois, o amigo bonequeiro Hiroshi Maino, lembrem bem desse nome, liga dizendo o seguinte: "Inagawa-san tem uma boneca nova incrível. Faz uma peça de teatro de Bunraku comigo, você vai ser o protagonista." Bunraku é basicamente uma peça de teatro que utiliza marionetes. Inagawa topa por lealdade, mas ao ver a bonequinha de kimono, ele reconhece o rosto exato daquela que ele viu na estrada. Aí o inferno começa. O artesão que fez a boneca desaparece do mapa. O roteirista Sajo Shuichi perde a casa no incêndio. O primo de Maino perde a vida do nada enquanto estava cuidando do pai idoso. Mesmo assim, o show tem que continuar. Os ensaios acontecem e a plateia ama, mas no dia da apresentação, todo o elenco, menos o Inagawa, machuca a mão ou o pé direito. Torções, cortes, uma coincidência amaldiçoada. O almoço é cancelado devido a viroses misteriosas. Inagawa começa a se preocupar e entra em contato com um exorcista. A noite chega, ele volta ao trabalho, mas no palco ele encontra uma pessoa a mais contando cabeças. A boneca quebra a mão direita sozinha. Um caixão começa a soltar uma névoa sem efeito especial. A peruca da atriz Sugiyama começa a pegar fogo instantaneamente. O pai de Hiroshi Maino falece no dia seguinte. Não tem mais como. A peça é cancelada. Depois de um tempo, a TV Tóquio soube desses eventos inexplicáveis e mostra o interesse em transformar os acontecimentos em um documentário ou algo do tipo. O Inagawa avisa: melhor não, mas Hiroshi Maino aceita a proposta. A TV começa a procurar o artesão desaparecido, até o encontrarem numa montanha de Kyoto, esculpindo Budas sem memória recente, aparentemente lobotomizado. Sem se importarem muito com a saúde do artesão, a TV começa a filmagem, quando de repente as câmeras quebram. A esposa do diretor de filmagem incha o rosto de urticária. O filho de um funcionário foi atropelado. O cachorro do escritor morre. O roteiro do estúdio falha total, até que o diretor implora: "É real demais, cancela tudo." 5 anos depois, em 81, a ABC Osaka chama Inagawa num programa de TV, onde pretende entrevistá-lo sobre os eventos. Como já fazia tempo que não acontecia nada de estranho, Inagawa decide participar. Mas aí acontece tudo de novo. Todos os funcionários começam a passar mal. A cortina cai sozinha ao vivo. A audiência começa a ver vultos. Inagawa entra em desespero. Ele queria acabar com essa maldição de uma vez por todas, e junto com Maino, que é o atual dono da boneca, ele consultou um médium de confiança. Assim que o médium olhou para a boneca, parece que ele viu alguém que já deveria ter morrido há muito tempo. Inagawa-san, para que você usou essa boneca? O ator conta sobre a peça de teatro, o programa de TV e relata os acontecimentos sobrenaturais. O médium aconselha a não continuar com esses projetos e finalmente explica sobre quem ou o que é essa boneca. Ela é um espírito de uma garota, filha de um dono de um restaurante, que foi atingida por um ataque aéreo no final da Segunda Guerra Mundial. Foi nesse ataque que ela perdeu a mão e a perna direita. O médium completa avisando: se essa boneca for exposta de alguma forma, muitas pessoas cairão em desgraça. Os dois voltam para suas casas. Maino guarda a boneca em um local fechado. O médium morre dias depois. Com o passar do tempo, a condição física de Maino melhora e ele volta a trabalhar fazendo apresentações com marionetes no exterior. Um dia, ele liga para Inagawa dando a boa notícia de que fará uma apresentação nos Estados Unidos. Foi então que o autor perguntou: e a boneca? Maino respondeu: decidi levá-la para o artesão que a criou. Os dois desejam boa sorte um para o outro e desligaram seus telefones. E agora vamos ao final da história. No dia seguinte, a esposa de Inagawa conta que Maino foi encontrado queimado em um incêndio dentro de casa. Inagawa reage como se já estivesse esperando por aquilo. Quando a polícia descobre a causa e o horário do incêndio, Inagawa chega a uma conclusão. Isso significa que, quando você falava comigo, a casa já estava pegando fogo, não é?
Essa história ganhou um mangá com o nome Ikiningyo em 1985, com continuações em 2008 e em 2012, além de aparecer no episódio especial do jogo Ancient Necromancy, uma história assustadora que realmente existiu. Na camada 4 vamos conhecer histórias tão chocantes quanto essa, então já fica o aviso para você se afastar se for muito sensível a esse tipo de coisa. Jiao 123. Tá, essa foi uma das histórias mais tristes que eu li esse ano. 12 de agosto de 1985. O Japão celebrava o feriado de Obon, o feriado de verão em que milhões de japoneses viajam para visitar suas famílias e honrar seus ancestrais. O voo 123 da Japan Airlines decolou de Haneda por volta das 18h12, levando 524 pessoas em uma jornada de 45 minutos até Osaka. Aos 12 minutos de voo, enquanto a aeronave subia sobre a Baía de Sagami, um estrondo ensurdecedor rompeu o céu. A antepara de pressão traseira do 747 falhou catastrófica e explosivamente. A causa? Um reparo mal feito pela Boeing 7 anos atrás. Em vez de seguir o protocolo de segurança, técnicos usaram um reforço incompleto e enfraquecido, e após 18.800 ciclos de voo, a falha se concretizou. O Jiao 123 entrou em oscilações violentas e imprevisíveis, subindo e descendo de forma caótica. O capitão Takahama e sua equipe travaram uma guerra de 32 minutos contra a física. Enquanto isso, a 7.500 metros de altitude, passageiros escreviam cartas de despedida desesperadas, deixando mensagens de amor e adeus aos seus familiares. A aeronave perdeu completamente o controle, inclinando-se para o nariz e atingindo o pico Osutaka. O impacto foi devastador. A tragédia foi agravada pela hesitação no resgate. A Força Aérea dos Estados Unidos localizou o local, mas o resgate japonês só chegou 14 horas depois. Das 524 pessoas a bordo, apenas 4 passageiras sobreviveram milagrosamente, mas relatos indicam que dezenas poderiam ter sido salvas se o socorro tivesse sido imediato. Essa tragédia permanece como o acidente de aeronave única mais mortal da história da aviação. É uma cicatriz profunda na memória japonesa e um lembrete sombrio de que, na aviação, o menor desvio da regra, a menor falha humana em um protocolo técnico, pode desencadear uma catástrofe de proporções exorbitantes. Final sangrento. Essa expressão remete a 2 casos que de certa forma estão relacionados. Logo de cara, quando você pesquisa essa frase, somos levados aos episódios finais do polêmico anime School Days. Na verdade, esse final foi a escolha dos produtores do pior entre todos os finais existentes na visual novel. Um bad end clássico onde a Kotonohaki foi traída, pega uma serra e a cabeça do protagonista. Só que antes desse episódio ser lançado na TV, sim, esse negócio passou na televisão, uma coisa muito mais bizarra que isso aconteceu que precisaram adiar o lançamento do episódio. Foi nessa época que rolou o terrível caso de Kyotanabe, em 18 de setembro de 2007. Uma garota de 16 anos na cidade de Kyotanabe acorda às 4 da manhã. Ela pega um machado comprado 5 dias antes e sobe para o quarto do pai dormindo. O homem era um policial de 40 e poucos anos, casado, vida normal. Ela simplesmente o pescoço dele com uma lâmina de 11 centímetros, golpe certeiro na jugular, sangue espirrando no colchão e na parede enquanto ele acorda engasgado. O corpo fica ali sangrando até as 4h40. Quando a mãe percebe, ela imediatamente liga para a emergência, alegando que o marido fez aquilo consigo mesmo. A ajuda chega. Eles veem um policial sem vida na cama. O machado estava na cozinha com o sangue fresco na roupa da filha. Ela confessa na hora: "Eu fiz isso com ele por causa das traições com mulheres. Desde anos atrás eu odiava isso." A polícia a prende por homicídio. Com 16 anos, ela vai para o tribunal juvenil. A promotoria pede a punição criminal por crueldade e plano frio, mas os juízes em 2008 decidem absolvê-la. Ela foi apenas enviada para um centro de detenção juvenil e passou por um longo período de reabilitação. Esse caso ainda inspirou outro garoto a fazer a mesma coisa em 24 de setembro do mesmo ano em que ocorreu o crime. Não só School Days foi adiado por causa disso, como o anime Higurashi no Naku Koroni também precisou parar, pois os episódios a seguir lembrariam a população sobre esses casos. O incidente do Petit Angel. 4 meninas,
11 anos de idade. Essa é uma história que ninguém deveria esquecer, mas o Japão não quer que você saiba dela. Kotaro Yoshizato tinha 29 anos quando construiu seu império nas sombras. O nome? Petit Angel, um clube clandestino de prostituição de menores de idade. Não havia estabelecimentos físicos, não havia rastros óbvios, apenas panfletos distribuídos em Shibuya e Shinjuku. Garotas do ensino médio recrutavam as vítimas, crianças entre 10 e 17 anos. Estudantes do ensino fundamental recebiam cerca de 30 mil ienes, 3 vezes mais do que as adolescentes. Em julho de 2003, Yoshizato sequestrou 4 meninas da 6ª série e as trancou num apartamento de aluguel temporário. A polícia descobriu e invadiu o local. As meninas foram resgatadas e Yoshizato encontrado morto. A versão oficial. Porém, havia problemas. Muitos problemas. A polícia encontrou algo que mudaria tudo. Mais de 1000 fitas de vídeo, atos gravados e uma lista com 2000 nomes. Dentre eles políticos, advogados, médicos, atores e talvez até membros da família imperial. A mídia japonesa começou a falar. A lista estava com a polícia. As investigações começaram. Mas aí do nada, silêncio. De repente, ninguém mais falava sobre a lista. A polícia nunca divulgou um único nome, nenhuma investigação, nenhuma prisão. E o apartamento onde tudo aconteceu? Ele pertencia à organização de financiamento político de Ichiro Ozawa, um dos homens mais poderosos do Japão. Satoru Somiya, um jornalista freelancer especializado em yakuza e tráfico humano, não aceitou o silêncio. Ele decidiu investigar. Seu alvo era a lista. Em setembro de 2003, Satoru falou com seu diretor sobre sua última matéria, e no dia seguinte, sua câmera foi encontrada abandonada numa rua de Tóquio. Uma semana depois, um caminhoneiro encontrou seu corpo flutuando na Baía de Tóquio. Correntes, um cinto de mergulho de 22 quilos amarrado no corpo, facadas nas costas. Muitos acreditaram que foi um recado: não mexa com a lista. A Wikipedia japonesa tentou manter um artigo sobre o caso. No entanto, foi deletado repetidas vezes. O chefe de polícia que assumiu a lista se chamava Iwao Uruma. Ele foi promovido logo depois, tornando-se comissário-geral da Agência Nacional de Polícia. Até hoje, as identidades das 4 meninas permanecem protegidas, mas seus nomes e fotos vazaram no 2chan. Até hoje, nenhum cliente foi exposto. Até hoje, ninguém sabe a verdade completa sobre quem estava na lista. O que sabemos é que o Japão, um país reverenciado por sua tecnologia e disciplina, escondeu uns de seus segredos mais obscuros. Kazuyoshi Miura. Em novembro de 81, Kazuyoshi e sua esposa Kazumi estavam em Los Angeles a turismo. Eles foram alvos de um ataque a tiros em um estacionamento. Um agressor desconhecido atirou em Miura na perna direita e atingiu Kazumi na cabeça. Miura alegou que o ataque foi cometido por ladrões de rua, um crime que se encaixava no estereótipo japonês sobre a violência urbana nos Estados Unidos. Após o tiroteio, Kazumi Miura sobreviveu, mas entrou em coma. Ela foi levada de volta ao Japão por um jato hospitalar da Força Aérea dos Estados Unidos, onde permaneceu cega, paralisada, inconsciente e dependente de máquinas para sobreviver. Ela morreria quase um ano depois do ataque. Inicialmente, Miura se colocou como vítima, inclusive fazendo campanhas contra a violência em Los Angeles. No entanto, a narrativa mudou drasticamente em 1984, quando a revista japonesa Shunkan Bushun publicou artigos que implicavam Miura no assassinato da esposa. Os artigos revelaram o motivo-chave. Miura havia contratado uma apólice de seguro de vida para sua esposa, no valor de aproximadamente $1.400.000. Além disso, uma atriz que era amante de Miura alegou que ele havia pedido para tirar a vida da esposa. Embora o atirador jamais tenha sido encontrado e não houvesse evidências físicas ligando Miura ao assassinato, a polícia de Los Angeles e a polícia japonesa suspeitaram que ele tivesse orquestrado todo o crime. O caso, conhecido no Japão como a dúvida de Los Angeles, deu início a uma longa batalha legal. Na primeira instância, Miura foi condenado pelo assassinato e sentenciado à prisão perpétua no Japão em 94. 4 anos depois, o Tribunal Superior de Tóquio anulou a condenação e a sentença, argumentando que não foi possível identificar o agressor e, portanto, não havia prova de conspiração. Já em 2003,
2010, a Suprema Corte do Japão também absolveu a acusação de homicídio, validando o julgamento do Tribunal Superior. Apesar de absolvido no Japão pela acusação de homicídio, as autoridades da Califórnia reabriram o caso. Elas aguardaram até que Miura viajasse para o território americano de Saipan, onde foi preso novamente em 22 de fevereiro de 2008. E calma que a história ainda não acabou. 8 meses depois, Miura foi encontrado sem vida em sua cela. A polícia declarou que ele havia tirado a própria vida. No entanto, um patologista independente contratado pela defesa contestou, sugerindo que alguém tinha feito aquilo com Miura. O longo e sensacionalista caso de Miura terminou com a morte do acusado, deixando o assassinato de Kazumi Miura, orquestrado ou não, um mistério. Enfim, chegamos à última camada. Eu desejo sorte e saúde a todos que decidiram continuar depois de tudo. O menino traficante de 14 anos. É claro que a última camada teria algo vindo do Brasil, né? O que esperar de um dos países mais perigosos do mundo? Bom, eu peço de verdade que não pesquise sobre isso porque pode acabar encontrando vários vídeos traumatizantes. Em um site que eu não vou dizer o nome, aparecem 4 vídeos sobre um suposto menino de 14 anos sendo esfaqueado, torturado e morto por membros da facção Comando Vermelho. Esse caso ocorreu em Fortaleza, no estado do Ceará, e envolve uma guerra territorial entre gangues de tráfico de drogas. Esse confronto começou a repercutir quando 3 famílias receberam vídeos das atrocidades que fizeram com esse garoto e mais 2 mulheres. Só que há um erro aqui. Esse garoto em específico, na verdade, é uma mulher chamada Nara Aline, de 23 anos. Levou um tempo até que a polícia identificasse os corpos, mas os vídeos rapidamente se espalharam pela Deep Web e acabaram sendo intitulados de forma errônea. As investigações levaram a 3 suspeitos, incluindo um menor de idade. Além deles, outros 3 foram posteriormente condenados a longas sentenças de prisão, podendo chegar a mais de 70 anos. Cara, é surreal como um tipo de caso que a gente lê ou escuta toda semana nos noticiários aqui acabou entrando na camada mais profunda de coisas que não se deve pesquisar no Japão. O caso da colina de Nagaoka-kyo. Agora vamos para Kyoto. A cidade de Nagaoka-kyo vivia um dia comum, mas a pacata colina próxima seria palco de um crime brutal. As vítimas eram Eiko Akashi, de 43 anos, e Keiko Mizuno, de 32. Ambas trabalhavam como colegas de meio período no supermercado local Izumiya. Em maio de 79, as duas terminaram o meio turno da manhã, compraram marmitas e partiram em suas bicicletas para uma colina próxima, com o objetivo inocente: apenas colher samambaias. Elas foram vistas pela última vez por volta das 11 da manhã. Eiko e Keiko não voltaram para casa. Preocupados com a demora, seus maridos reportaram desaparecimento. E apesar de 30 oficiais e posteriormente 120 moradores locais terem cooperado na busca, nenhum vestígio foi encontrado nos dias seguintes. Em 25 de maio, os corpos das duas foram finalmente encontrados perto do topo da colina. A cena do crime e as autópsias revelaram a extrema brutalidade. As vítimas foram assassinadas por volta das 14 horas do dia 23 de maio. Keiko Mizuno foi esfaqueada e Eiko Akashi foi estrangulada. O corpo de Mizuno tinha mais de 50 hematomas. A costela de Akashi foi quebrada e seu fígado rompido. Não foram roubados dinheiro ou pertences. Fluidos corporais foram detectados no corpo de Akashi. Essa e outras evidências de pele eram de uma pessoa com tipo sanguíneo O. O detalhe mais aterrorizante foi o bilhete de socorro encontrado no bolso de Akashi. Estou sendo perseguida. Por favor, me ajude. Esse homem é uma má pessoa. Apesar do bilhete ter sido escrito a lápis, nenhum lápis foi encontrado na cena, apenas uma ponta de grafite quebrada em uma curta distância. A colina tinha histórico de atrair casos de abuso. Embora um homem de meia idade com uma faca tenha sido visto na colina e houvesse avistamentos de outros 2 homens no dia do crime, nenhuma pista concreta surgiu. A polícia considerou a possibilidade de ser um grupo de delinquentes ou um agressor solitário. 5 anos depois, outra dona de casa que trabalhava no mesmo supermercado foi esfaqueada e queimada, e o culpado também era do tipo O. Contudo, a polícia não confirmou a ligação entre os casos. Sem a identificação do culpado, o caso da colina de Nagaoka-kyo prescreveu em 1994, permanecendo como um caso que talvez nunca seja resolvido. Unidade 731.
Nos anos 30 e 40, enquanto a Segunda Guerra Sino-Japonesa fervilhava, o Império do Japão estabeleceu a Unidade 731, uma instalação militar ultra-secreta sob o comando do tenente-general Shiro Ishii. Disfarçada como uma unidade de purificação de água, aquele lugar era, na verdade, um centro de pesquisa e desenvolvimento de armas biológicas mais infame da história japonesa. O objetivo era criar a arma definitiva, ignorando todos os limites éticos. As cobaias eram humanos prisioneiros de guerra e civis, em sua maioria chineses, russos e coreanos. Estima-se que milhares de indivíduos, incluindo mulheres e crianças, foram submetidos a um terror metódico. Os experimentos eram projetados para testar a eficácia de armas biológicas e a resistência do corpo humano ao limite. As cobaias eram deliberadamente infectadas com agentes patogênicos letais, como a bactéria da peste bubônica, cólera, tifo e antraz. As doenças eram administradas por injeção, ingestão ou exposição direta em campos abertos usando bombas contendo pulgas contaminadas. O curso da doença era documentado sem tratamento até a morte. Em agosto de 1945, com a derrota iminente, o exército imperial destruiu as instalações para apagar as evidências, e os prisioneiros restantes foram assassinados em massa. O destino dos líderes da Unidade 731 é um dos aspectos mais controversos. Shiro Ishii e sua equipe não foram julgados por crimes de guerra nos tribunais de Tóquio. Os Estados Unidos concederam imunidade aos cientistas japoneses em troca dos dados brutos e exclusivos dos experimentos feitos no laboratório. A Unidade 731 causou direta ou indiretamente a morte de milhares de pessoas, com estimativas que chegam a 250 mil. Os cientistas, com seus dados macabros intactos, escaparam da forca e muitos seguiram carreiras proeminentes. O legado da Unidade 731 é um monumento à desumanidade e um capítulo doloroso de impunidade na história da guerra. Um capítulo que a China e a comunidade internacional ainda pressionam o Japão a reconhecer essas atrocidades integralmente. Se você chegou até aqui, comenta o tópico que mais te chocou, e se quiser uma parte 2, é só pedir que eu faço. Obrigado por chegar até aqui, eu me chamo Danuki e até o próximo vídeo.